Como deixar de ser insegura nos relacionamentos com base no seu mapa de Human Design. Então seja muito bem-vinda a esse espaço acolhedor, onde eu trago a união do Human Design com a física quântica, a lei da atração, um pouco dos conhecimentos sistêmicos e o que mais for fazendo sentido para mim ao longo do tempo, conforme eu for me aprofundando em novos conhecimentos, sempre fazendo essa união com o Human Design. Hoje eu escolhi falar sobre algo que eu sei que toca no fundo do coração de muitas de nós, mulheres. A insegurança nos relacionamentos amorosos. E talvez a resposta para essa dor que você sente, caso você sinta essa dor nesse momento ou já tenha sentido, não esteja no outro, nem no amor que você recebe do outro, mas sim em como você enxerga a si mesma. O único caminho para deixar de ser insegura é conhecer a si mesma e ter clareza, saber o que você tem para entregar para o outro dentro desse relacionamento amoroso. A autoconfiança de verdade só aparece quando a gente sabe quem somos e o que temos para agregar, para entregar para a vida do outro. A autoconfiança nasce do autoconhecimento, e o autoconhecimento é o maior presente que você pode oferecer para si mesma e para o amor. Quando você se conhece de verdade, você entende quais são os seus valores, quais são suas potências, você reconhece a sua energia, o seu impacto energético na vida do outro. Você passa a honrar também as suas vulnerabilidades e reconhecer os seus limites. E então para de buscar validação no outro e começa a viver a partir da própria verdade. Por isso que eu senti de falar sobre isso, afinal de contas a gente está vivendo aí, né? Hoje eu tô gravando esse vídeo no Dia dos Namorados e eu senti de trazer mais sobre esse tema, porque o Human Design, que é a ferramenta principal do meu trabalho hoje, traz uma nova consciência sobre a forma como nos relacionamos com o mundo à nossa volta. E especialmente no campo das relações, é muito interessante observar isso na prática, porque o Human Design ele fornece essa consciência sobre como está sendo a dinâmica da relação. O Human Design oferece a consciência sobre o seu impacto na vida do outro, o impacto do outro na sua vida, e com isso você tem aí uma chance de fazer uma escolha muito mais consciente sobre o seu relacionamento. De forma alguma eu uso o Human Design como uma ferramenta determinista. Eu nunca vou abraçar essa ideia de você dizer para alguém, olha, o seu relacionamento com certeza vai ter sucesso, o seu relacionamento tá fadado ao fracasso, termina, porque nunca vai dar certo, porque o amor transcende o Human Design, a gente sempre tem uma escolha, a gente sempre tem um poder de decisão, mas o mais importante de tudo é a gente fazer uma escolha de um lugar consciente, tendo muita clareza de quem somos, de quais são os nossos valores, nossas necessidades, a nossa mecânica energética, como funciona, para também fornecer esse espaço de respeito para que o outro seja quem ele é, honre suas próprias necessidades, reconheça os seus valores e nesse lugar fazer uma decisão mais consciente do tipo, será que eu quero continuar nessa relação? Tendo consciência de como estamos somando, mas também dos nossos desafios um com o outro. Porque aí você sai desse campo de necessitar do outro e entra no lugar de adulta, fazendo uma escolha consciente. Muitas vezes, mulheres, especialmente, mas também pode acontecer com homens, claro, se sentem inseguras dentro das relações e ficam achando que o problema está no outro, que o problema está na forma como o outro dá amor. E muitas vezes é só uma questão de como você está olhando para si mesma. E o Human Design é uma das ferramentas mais incríveis que eu conheço sobre autoconhecimento, porque ele fornece com muita profundidade e precisão informações sobre a nossa essência, sobre os nossos dons, talentos, os nossos valores, os nossos sonhos, o nosso estilo de funcionamento, como a gente trabalha energeticamente, e isso muda tudo na nossa vida. Isso muda a nossa carreira, isso muda as nossas relações. Então hoje eu selecionei 3 aspectos principais do mapa de Human Design, claro que existem muitos outros, mas que fornecem informações preciosas sobre isso e que podem apontar da onde está vindo essa insegurança. E quando você consegue reconhecer da onde está vindo essa insegurança, fica muito mais fácil você parar de deixar que isso domine a tua vida. Você olhar para isso de forma mais consciente, fazendo as mudanças necessárias para que você possa ver resultados diferentes na tua vida, principalmente em como você se sente com aquilo que acontece com você.
Dentro do Human Design, quais são esses 3 aspectos principais? Eu vou falar sobre 3 centros, então já pega o seu mapa aí de Human Design, tenha ele em mãos, para você observar se você tem esses aspectos ou não no teu mapa. Lembrando que não é determinista, você pode ter esses aspectos e não se sentir insegura, perfeito. Isso significa que você está lidando muito bem com essa dinâmica energética do teu mapa. Primeiro aspecto, centro raiz não definido. O centro raiz é um centro que tem 2 funções, ele é um centro de pressão, aquela pressão que precede as ações, e ele também é um centro motor, que nos move para as ações no mundo, e tem relação com a adrenalina no nosso corpo. Quem tem o centro raiz definido, lida com o tempo de forma diferente, acessa de forma consistente esse motor que leva à ação. Quem não tem o centro raiz definido, como é o centro raiz e a base do gráfico, são pessoas que às vezes podem se sentir inseguras e podem acabar sentindo mais essa segurança ao lado de quem tem o centro raiz definido. Isso pode fazer com que essa pessoa crie até um apego, porque parece que ao lado de quem tem o raiz definido, essa pessoa consegue movimentar mais as coisas, essa pessoa tem mais força de ação. Sendo que, na verdade, você está pegando emprestado uma energia dessa outra pessoa, mas não é um apego à pessoa. Existem muitas pessoas no mundo com centro raiz definido, você pode acessar a sua força de ação de outras formas, não só através da interação com outra pessoa que tem um centro raiz definido. E às vezes é uma questão de você aceitar viver no teu próprio ritmo também, e não querer viver no ritmo da outra pessoa, porque são ritmos diferentes, um centro raiz definido, um centro raiz não definido, são ritmos diferentes, a gente precisa respeitar isso ao invés de desenvolver talvez esse apego ao outro, sabe? Especialmente quem tem o centro raiz não definido e o esplênico não definido. O esplênico já é o segundo centro que eu ia trazer aqui hoje. Ele é um centro que quem não tem definido pode acabar se sentindo insegura e apegada, mesmo a situações que não são mais saudáveis para você. No emprego, no relacionamento amoroso. Então é importante que você observe isso, porque o centro esplênico ele é um centro de consciência corporal. Ele fala sobre instinto, intuição, mas medos também. E quem não tem, recebe e amplifica os medos. E quem não tem o esplênico e o raiz definidos, né, ou seja, esses 2 centros estão em branco no mapa, e se relacionam com quem tem esses 2 centros definidos, podem acabar desenvolvendo um apego maior a essa pessoa, a essa relação, mesmo que não seja saudável, porque é como se inconscientemente você se sentisse mais segura nesse relacionamento por conta dessa entrega energética que a pessoa está trazendo para você. Mas é sempre importante você ter um tempo sozinha na sua própria aura, na sua própria energia, para você perceber se aquilo é saudável para você ou não. Se esse medo que você tá de viver o novo, de viver uma nova experiência, é um medo construído pela sua imaginação, é um medo que vem de fora de você, que outras pessoas sentem e que nem é teu, ou é simplesmente um medo de proteção do desconhecido, mas o desconhecido, na verdade, ele pode te fornecer algo muito melhor do que aquilo que você vive hoje. E ao se aproximar desse medo, reconhecer esse medo, existe uma possibilidade muito maior de você conseguir superar esse medo, ao invés de ficar fugindo dele. E um terceiro ponto que eu queria trazer é o centro do ego não definido. O centro do ego é um centro que fala sobre valores, ele é um centro motor também de energia, tem muita relação com o mundo material, com você ter essa força de ação de forma consistente para conquistar as coisas na tua vida. E quem não tem o centro do ego definido, muitas vezes não reconhece o próprio valor e pode buscar no outro esse senso de valor. Então é como se fizesse compromissos, tomasse atitudes para tentar de todas as formas que o outro a valorize, que o outro reconheça o valor dessa pessoa, sendo que o valor não está naquilo que você faz, o valor está em ser quem você é. Então, se esse é o seu caso, se você está nesse campo de eu acho que eu tenho que provar o meu valor com o meu trabalho, com a minha força de ação, com aquilo que eu faço para o meu companheiro ou a minha companheira, ressignifique isso agora. Faça essa observação de longe da situação e perceba se você está nesse lugar.
Porque o seu maior valor é ser quem você realmente é, e você precisa reconhecer isso antes de buscar que outra pessoa o faça. Se você não reconhecer o seu próprio valor, ninguém vai fazer isso por você. Esse é um dos maiores aprendizados que eu aprendi com um centro do ego não definido. E a verdade é que quem não tem o centro do ego definido, quando está se relacionando com quem tem o centro do ego definido, pode sentir que ao lado dessa pessoa tem energia para conquistar o mundo, se quiser. E que sozinha pode sentir falta dessa energia. Mas se não é um relacionamento saudável para você, não tem por que você ficar mantendo esse relacionamento. Com toda certeza você vai encontrar essa força de ação num relacionamento muito mais saudável para você. Com certeza, se essa relação não está sendo saudável para você, é porque você não precisa ter acesso a essa energia nesse momento. Talvez você conheça outra pessoa muito mais alinhada para você ali na frente, se você se permitir. E, gente, essa questão de insegurança, ela é sempre um ponto importante também da gente se perguntar, né? Será que eu tô me sentindo insegura porque eu já vivi outras situações nos meus relacionamentos passados que despertaram essa insegurança em mim, e agora eu acho que todo relacionamento vai ser assim, sendo que já passou. Se permita viver o novo. Não fique carregando aquilo que aconteceu no passado, porque você vai acabar criando mais do mesmo. Se dê permissão para viver o novo e conheça o que você tem para oferecer numa relação. Da mesma forma que eu falei aqui de 3 centros não definidos, nos quais você pode acabar desenvolvendo um apego, né, com pessoas que têm esses centros definidos, você também tem algo para entregar que é muito valioso para o outro, para um relacionamento. Reconheça isso no seu mapa para que você se torne uma pessoa mais confiante em ser quem você é, confiante das suas habilidades, das suas potências e do quanto você tem a somar na vida do outro. Relacionamento saudável, gente, é sempre aquele onde podemos ser quem somos e onde fornecemos esse espaço saudável também para que o outro seja quem ele é.